Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa penúltima aula do livro O Despertar do Espírito, de Joana de Ângeles, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco. E na aula de hoje nós vamos falar então sobre o encontro com a saúde. E segundo a Organização Mundial da Saúde, desde 1946, a saúde ela é um estado de bem-estar físico, mental e social, e não somente um bem-estar físico, ou seja, o que importa em relação à saúde para nós não é só aquilo que a gente chama de saúde orgânica, né, física, mas é você estar bem, tanto na saúde mental, quanto na saúde do seu corpo físico e também nas interações do seu grupo social. E é claro que aqui, para nós que estudamos a doutrina espírita, nós vamos acrescentar também essa saúde e essa confiança espiritual. Então, a Joana, ela vai nos dizer logo nas primeiras palavras do texto que, para que nós consigamos, então, esse encontro com a nossa saúde e que para consigamos, então, essa harmonia e esse equilíbrio, nós precisamos enfrentar, ou seja, fazer um enfrentamento da nossa própria consciência, mudando dessa forma o nosso ângulo de visão. Então, o que ela está querendo dizer com isso? Que conforme nós encaramos as diferentes situações, nós respondemos, e nós já vimos isso detalhadamente, né? Então, todo o nosso corpo responde a esses estímulos que nós estamos mandando para todo o nosso cérebro, dependendo da maneira com a qual nós encaramos as diferentes situações. Então, veja, dentro de uma mesma situação, nós podemos reagir de uma forma positiva ou nós podemos reagir de uma forma negativa. E é claro que isso vem de toda a nossa herança emocional que nós carregamos desta encarnação, mas também das encarnações anteriores, que fazem com que a gente então reaja dentro das diversas situações, dependendo então daquilo que nós carregamos já dentro de nós. Então nós temos pessoas que vão ser mais positivas, nós temos pessoas que vão sempre estar fechadas e armadas, né, achando que o mundo está atacando o tempo todo, e isso então vem de todas essas memórias, certo, que nós carregamos dentro de nós. No entanto, então, vamos refletir aqui um pouquinho. Dentro desse conceito, então, que ela deixa claro, né, que essa liberdade de pensamento, ela deve ser conquistada e que nós temos, então, que vencer todas as crenças, né, e os contratos sociais que nós vamos enfrentando, né, dentro do nosso cotidiano. Então, veja, quando a gente fala de doença, né, como é que hoje, no mundo contemporâneo, a sociedade reage perante a doença? E quando eu falo a sociedade, eu estou falando também de toda a comunidade, não só médica, né, mas de todos os profissionais aí, ou a maioria deles, né, que estão inseridos dentro do serviço de saúde. Nós encaramos, então, a doença como algo ruim, certo? Por quê? Porque nós encaramos a doença de forma que ela pode nos proporcionar sensações muito desagradáveis e até mesmo nos levar à morte, certo? E nós espíritas sabemos, então, e também já vimos isso, que a morte, na verdade, é uma verdadeira libertação. No entanto, a gente ainda morre de medo de morrer, certo? Ou morre de medo de como vai morrer, ok? E aí, o que nós vamos fazendo, então? Para cada defeito, entre aspas, né, ou desarmonia que surge no nosso corpo, nós vamos, então, tomando uma série de remédios, certo? Achando que é isso aqui, ou somente isso aqui, que vai resolver os nossos problemas. Então, nós achamos no fundo, que a doença precisa ser combatida. No entanto, gente, será que é assim? Será que a doença é algo tão ruim que precisa ser combatida?
Será que eu preciso tomar tantos remédios assim ao longo da minha vida e achar que isso é o que vai resolver os meus problemas? Muito bem. A Joana vai nos dizer que a liberdade de pensamento é uma ação de conquista lenta e que deve ser demarcada com vitória sobre as pressões e os condicionamentos psicológicos, morais e sociais. Ir contra o comportamento ditado pela sociedade é algo muito complexo. E é preciso ter muita coragem para não fazer aquilo que o grupo social espera de nós. Nós estamos falando de saúde e doença. Então eu quero trazer para vocês aqui um exemplo de um médico que rompeu com essas barreiras. E eu vou contar para vocês a história desse médico. Durante uma viagem para a Itália, em agosto de 1978, Dirk Hammer, um jovem alemão, é alvejado por uma bala perdida, proveniente da arma de um príncipe italiano, enquanto dormia num barco ancorado em uma ilha. Então veja, quando chega a nossa hora, né? Ele estava dormindo num barco. Nós sabemos que na Europa os esportes, né, com armas são comuns. Então ele é alvejado dormindo nesse barco por uma bala perdida disparada por um príncipe italiano. Em 7 de dezembro de 1978, esse jovem então morreu nos braços do seu pai, o Dr. Hammer, que era um médico alemão. Bom, 3 anos mais tarde da morte do filho, o Dr. Hammer, então, padeceu de um conflito de perda, porque enterrar um filho, eu imagino que deva ser uma dor inimaginável, certo? E esse conflito de perda apareceu para ele na forma de um câncer nos testículos. Então, o próprio Dr. Hammer desenvolve um câncer nos testículos 3 anos após a morte do filho. E o mais curioso é que ele mesmo dizia que ele ainda não tinha idade, genética ou estilo de vida, certo? Para desenvolver um câncer nos testículos. O próprio Dr. Hammer, então, atuante na área da oncologia, começou a observar que os seus pacientes que desenvolviam câncer, todos, passaram anteriormente ao câncer por uma espécie de conflito, normalmente conflitos relacionados com perdas, certo? Não necessariamente perdas de familiares, mas perda de pessoas, perdas de coisas, perdas de heranças, etc. e tal. E ele começa então a desenvolver, desde a década de 80, os seus trabalhos de pesquisa científica. É a partir então desse cenário que se iniciou uma cruzada do Dr. Hammer contra o câncer e contra a poderosa indústria farmacêutica mundial. Baseado na sua experiência, então, clinicando os próprios doentes de câncer, ele desenvolveu as bases de uma complexa medicina que nós chamamos de nova medicina germânica. Dr. Hammer foi proibido de exercer a medicina na Alemanha, levou inúmeros processos e foi chamado de charlatão. Mas o seu trabalho teve uma grande aceitação na Espanha. Então, ele faleceu no dia 2 de julho de 2017, porém, o seu trabalho já havia sido amplamente divulgado na forma de cursos, na forma de livros e na forma de artigos científicos.
E por que eu tomei essa liberdade de apresentar esse trabalho para vocês? Porque ele vai de encontro diretamente com o que a Joana nos diz quando ela fala aqui no livro, e agora eu estou parafraseando as palavras dela, que a saúde legítima não é algo que se busca fora da própria realidade, qual o medicamento que se encontra numa farmácia aguardando para ser utilizado. Trata-se de um esforço que o paciente tem o dever de empreender, a fim de alterar o quadro de considerações em torno de si mesmo e dos outros, da natureza e das suas leis, de modo a identificar-se com o seu eu profundo e avançar no rumo das conquistas íntimas, imponderáveis e valiosas para sua harmonia. Fecha aspas, então, agora. Então, pessoal, a doença não é algo tão ruim assim. E vamos entender então o trabalho do Dr. Hammer e por que então ele teve essa coragem de criar, através dessa sua liberdade de pensamento e passando então por todos os problemas, né, de inaceitação de uma sociedade, mas ficou firme e conseguiu desenvolver o seu trabalho. Então, ele dizia que toda doença é gerada por um choque agudo, inesperado, dramático e vivido no isolamento. Não são conflitos normais, como aqueles que todos nós temos no nosso dia a dia. São conflitos mais fortes, inesperados, traumáticos, que não nos deixam tempo de reagir. É todo aquele processo, então, que nós estudamos de ativação da amígdala no nosso cérebro, que desencadeia liberação de hormônios, mas que dói, certo? Então, veja, aqui, nesse estado, nós temos uma pessoa no seu ritmo normal, ou seja, ela passa por todo o seu ciclo normal. Durante o dia, as suas funções se aceleram, durante a noite isso diminui, durante o dia acelera de novo, durante a noite isso diminui outra vez. Então, isso aqui é o que nós chamamos de normotonia, certo? O nosso corpo acelera e desacelera normalmente. Muito bem. Vamos supor, então, que nós estamos aqui no nosso estado de normotonia e aí acontece o conflito. Dr. Hammer, em homenagem ao seu filho, Dirk Hammer, então denominou esse conflito de DHS, ok? Mas eu não vou entrar nesses detalhes, não, vou explicar de uma maneira bem simples. Então, aqui a pessoa sofreu esse conflito. Depois que ela sofreu esse conflito, veja, ela começa a apresentar, então, pensamentos obsessivos, ela começa a pensar muito nisso, e ela vai passar, então, olha, dias, meses, anos, talvez a vida inteira, remoendo este conflito, certo? Olha aqui a carinha da personagem, ok? Aqui ela tá normal, e aqui, então, ela está realmente vivenciando um conflito, que pode durar, então, desde poucas horas até a sua vida inteira, ok? Agora, preste muita atenção. Enquanto a pessoa está vivenciando este conflito, ela está, nós chamamos de fase ativa ou fase simpaticotônica, ou seja, todo o seu cérebro e o seu corpo estão em estado de alerta, porque estão vivenciando essa situação, não importa quanto tempo ela dure, ok? Muito bem, quando você está em alerta, você não tem tempo para ficar doente, porque você precisa se proteger. Ok? Então, olha só que interessante. Vamos supor que essa pessoa, então, por algum motivo na sua vida, ela se melhorou, ela evoluiu moralmente, ela está estudando doutrina espírita, ou seja lá o que for, mas ela resolveu este conflito. Então, aquilo que a afligia antes, não a aflige mais.
Quando a pessoa resolve o seu conflito dentro da sua mente, é claro, certo? Imediatamente ela passa então dessa fase simpaticotônica, que é a fase que nós estamos em alerta, para uma fase de relaxamento, certo? Quer ver um exemplo muito legal disso? O cara sai de férias e fica doente nas férias. Por que ele ficou doente? Porque às vezes o estresse dele, que estava sendo provocado pelo trabalho, né, pelo próprio estresse do cotidiano, estava gerando um conflito, ele se achou sob ataque. Quando ele saiu de férias, ele relaxou e resolveu essa situação. E aí ele fica doente. Então veja que interessante, gente. Para a nova medicina germânica, a doença aparece quando você está se curando do seu conflito. Será que isso precisa ser combatido com tanta ênfase? Será que isso precisa ser rechaçado da forma como nós fazemos, então? Então, olha só, quando nós resolvemos esse conflito, se é que nós resolvemos, né? Porque nós sabemos que nós podemos levar para outras vidas, tá bom? Mas quando nós resolvemos esse conflito, nós entramos então nessa fase que nós chamamos de vagotonia. Aqui você não precisa estar sobre ataque, você não está se defendendo, então você pode relaxar. E aí, quando você relaxa, o processo então de doença aparece, que nós chamamos de fase reparativa, edematosa, ok? Muito bem. O que pode acontecer então, gente? Dentro dessa fase de relaxamento aqui, nós podemos sofrer uma nova crise, que nós chamamos de epicrise. E por que a gente pode sofrer essa crise? Justamente por conta da pressão social. Então aqui, olha, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu estou doente, certo? E aí você pode então voltar para aquele estágio inicial de conflito, certo? Muito bem. Isso pode ou não acontecer, tá? Vamos supor que isso não aconteceu. A pessoa, então, entra na fase reconstrutiva e de cicatrização, certo? Cicatrização do quê, pessoal? Do próprio corpo, porque aquele conflito que o meu cérebro criou para sair do meu corpo, certo? Aquilo que a minha mente ou que o meu espírito criou, precisa, então, nós já vimos, atravessar o nosso corpo perispiritual e atravessar o nosso corpo físico para a gente se limpar. Então, se você consegue chegar nessa fase aqui, você volta depois para o seu estado, então, de normalidade, para o seu ritmo normal. Então, é preciso ter muita coragem, né, para dizer uma coisa dessa. Dizer que a doença é, na verdade, a fase de cura de um conflito emocional. Mas, se a gente lê esse capítulo com bastante atenção, nós vamos observar que a Joana, ela acaba nos dizendo exatamente a mesma coisa, que quando nós tivermos, então, uma harmonia em relação à nossa pessoa, com as leis da natureza, com o nosso grupo social, nós também seremos indivíduos saudáveis. Agora, é importante também ressaltar alguns pontos. Por exemplo, nem o próprio Dr. Hammer era contra usar remédios, né? Contra usar medicações. E nós não estamos dizendo aqui que é para as pessoas fazerem isso também, porque os remédios, eles são muito importantes e eles podem, então, proporcionar um alívio muito grande de misericórdia enquanto se procura a causa real dessas doenças, né? Então, o que recomenda-se é que se use com moderação e que não ache que aquele remédio vai resolver, então, todos os problemas. Porque hoje nós temos isso muito dentro da nossa cultura, né? E às vezes hoje a medicina ela mais trata os sintomas do que realmente cura. E isso também
tem muita relação com esses conflitos emocionais por conta do próprio paciente também, que não quer mudar os seus hábitos, não quer mudar o seu estilo de vida ou não quer se desapegar daquilo que realmente o deixou doente, certo? E quer que aquela medicação ou aquele remédio resolva os seus problemas. Então, quando isso acontece, nós vamos tomar remédios realmente por anos e anos a fim de tratar sintomas, mas nunca realmente vamos resolver o quadro de doença que nós estamos enfrentando. E aí, gente, uma coisa que para nós vai ser muito importante. Porque muitas vezes, então, nós já sabemos e nós já estudamos que esse conflito que nós estamos resolvendo na forma da doença, ele não vem necessariamente desta encarnação atual. Ele pode ser oriundo, então, de encarnações passadas. Então, muitas vezes nós também podemos adoecer e não necessariamente por conflitos que provocamos no agora, mas sim por conflitos, então, que trazemos de outras existências. E isso vai explicar muito aqueles casos, então, de pessoas que são muito boas, pessoas que são muito doces, muito gentis, mas que possuem, então, enfermidades que as perseguem. E é claro que também existem aqueles espíritos que são muito avançados em termos de evolução e que pedem também certas provas que podem aí incluir, então, reencarnar, não com uma saúde física perfeita, né, mas num estado físico mais desarmônico, para que dessa forma sirvam, então, de exemplo de superação para as outras pessoas ou de resiliência. Então, tudo isso pode acontecer. Agora, para que a gente já comece então a exercitar também essa questão e tentar buscar por que nós adoecemos tanto, física, mental, social ou espiritual, vamos tentar então encarar essa manifestação física como uma limpeza, então, que já então se transmite através do perispírito para o nosso corpo físico. Fato que nós viemos estudando durante todo o ano, né? Então, nós já sabemos que essas emanações emocionais do pensamento passam para o nosso perispírito e depois, então, se manifestam no nosso corpo físico, correto? Então, dessa forma, a gente pode encarar estes transtornos, né? De desarmonia física, de desarmonia orgânica ou mental agora com um outro olhar. E o Dr. Hammer, só para finalizar essa parte, ele dizia muito que o tempo, normalmente, de resolução, certo? Aquela fase vagotônica que a gente entra no processo de resolução e fica doente, ela dura mais ou menos o tempo que você passou em conflito, ou seja, que você passou naquela fase simpaticotônica, né? Achando que precisava se defender a toda hora. Então, não que seja um reloginho exato, tá? Mas é mais ou menos o mesmo tempo que nós vamos enfrentar. Portanto, pessoal, vem de novo aquela frase: a saúde legítima não é algo que se busca fora da própria realidade. Trata-se de um esforço que o paciente deve empreender a fim de alterar o quadro de considerações em torno de si mesmo, dos outros, da natureza e de todas as suas leis. Então, não raro, ela diz, né, pessoas com doenças degenerativas como câncer, como a AIDS e muitas outras, começam a desfrutar de uma imensa alegria porque estão vivos e estão lutando contra essa conjuntura existencial. Então, antes eles eram confiantes, né, nesses resultados, porque eles acreditam que vão ficar bem, né? Então eles aproveitam cada momento máximo das experiências, sem se preocupar com o tempo que lhes resta. Então, ela deixa muito claro aqui tudo isso quando ela diz: a doença somente é impedimento para quem se recusa à alegria de existir e receia enfrentar a conjuntura que considera limitadora para sua felicidade.
pode-se viver com equilíbrio, mesmo que sobre algumas limitações perfeitamente superáveis. E aí, quando a gente enfrenta, então, a doença com otimismo, nós transformamos esse processo numa experiência positiva e colhemos o resultado disso. Mas quando a gente enfrenta essa doença com pânico, com medo, né, nós transformamos então todos esses processos em ações, em atitudes e em energias que podem nos deixar realmente paralisados e imobilizados e podem atrapalhar muito, né, a nossa vida e a nossa missão espiritual que nós temos aqui. E não vou dizer ainda das pessoas hipocondríacas, né? Que muitas vezes se utilizam, né, de doenças que nem existem, mas que são criadas na própria mente, com uma série de objetivos, né? Muitas vezes pode ser chamar atenção, muitas vezes por uma necessidade de carência, né? Enfim, mas isso também deve ser algo, então, para que a gente pense, para que a gente reflita, né, sobre os nossos atos e não use, então, a doença, seja ela real ou não, como uma manifestação para que as pessoas se aproximem de nós. E isso é muito importante porque ela nos fala, né, que essa autocompaixão ou essa autopiedade, ela tem que ser substituída, então, por uma autovalorização, para que a gente chegue numa autorrealização. E aí, ela narra também uma história muito interessante. Existe um canal no YouTube de yoga e de contos, né, que narra exatamente essa mesma história. E como essa história foi narrada de uma maneira muito bonita, eu tomei a liberdade de colocar o vídeo aqui para que vocês assistam e para que vocês reflitam. Então, a única coisa que vai mudar aqui são nomes e funções dos personagens, mas a essência, ela vai ser a mesma. E o resultado, então, dessa história, através dessa experiência tão bonita, também vai ser a mesma. Então, vamos assistir esse vídeo. Uma vez existiu uma jovem menina que trabalhava para um comerciante que morava no topo de uma montanha. Ela cuidava da casa e todos os dias ela tinha que descer a montanha para pegar água no rio. Ela tinha 2 potes que ela amarrava um em cada ponta de um pedaço de bambu para ela conseguir carregar nos ombros. Com o tempo, um dos potes de água acabou fazendo uma pequena rachadura. Ela deu uma olhada na rachadura e decidiu que ainda dava para usar o pote. Então, todos os dias, a menina carregava os 2 potes até lá embaixo no rio, enchia eles de água e subia a montanha, carregando eles com a ajuda do bambu apoiado nos ombros. E sempre que ela chegava na casa, o pote rachado tinha perdido metade da água, enquanto o outro pote continuava cheio. O pote rachado olhava para o outro pote, impecável, cheinho de água, e começou a se sentir mal, inútil. O pote cheio estava feliz por conseguir carregar bastante água, e o pote rachado se sentia envergonhado por não conseguir ser tão eficiente. Os anos iam passando e o pote rachado ia se sentindo um fracasso. Até que um dia, na beira do rio, ele resolveu falar com a menina. Ele disse: "Moça, me desculpe pelas minhas falhas, minhas imperfeições. A rachadura em mim me tornou inútil. Eu derramo metade da água e eu não sirvo para mais nada." A menina se sentiu mal pelo pote e explicou: "Mas pote, você não entende, você não andou prestando atenção. Olha a sua volta. Quando a gente voltar para casa, presta atenção no caminho de volta." Então, enquanto a moça levava os potes de volta para casa, o pote rachado observou atentamente o caminho. E pela primeira vez, o pote parou de olhar tão para dentro dele. E ao invés disso, ele olhou para fora, para o mundo. E ele viu que do seu lado do caminho, lindas flores e plantas estavam crescendo, enquanto o outro lado estava seco. E quando a moça chegou no topo da montanha, ela perguntou: "Você viu as lindas flores no caminho? Elas estão apenas do seu lado do caminho. Eu sempre soube das suas rachaduras. Eu aproveitei isso para dar água para aquelas lindas flores no caminho.
Se você não fosse exatamente do jeito que você é, o caminho até aqui não seria tão bonito. E então o pote rachado entendeu e se encheu de alegria e toda a sua tristeza foi embora. Ele entendeu que o que ele achava que era um defeito, na verdade era uma bênção para as flores e plantas ao longo do caminho. Você vê, cada um de nós é único e todos nós temos defeitos, ninguém é perfeito. Mas são esses pequenos defeitos que nos fazem ser quem somos. O mundo à nossa volta é tão interessante. Você vê, as borboletas não sabem qual é a cor das suas asas, mas a gente consegue ver o quão linda elas são. E talvez você não consiga ver o quão especial você é, mas eu sei que você é especial, porque você é único, uma combinação única no universo inteiro. Às vezes a gente quer se comparar a outras pessoas, mas isso não faz sentido nenhum, porque cada um tem a sua história, cada um tem as suas dores e as suas alegrias guardadas aqui dentro. Não tem como você ser igual a alguém, pelo mesmo motivo que não tem como ninguém ser igual a você. No momento que a gente para de se sentir pena de nós mesmos, a gente abre um universo de possibilidades de como a gente pode usar as nossas virtudes e também os nossos defeitos a nosso favor. E também para deixar o mundo ainda mais bonito. Talvez você esteja tão imerso em tristezas que você não consiga ver que você é muito especial e que não existe ninguém no mundo igual a você. E esse é o seu superpoder. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado ou ajudar alguém que você ama. Muito amor e muita luz para você. Namastê.